turma 202. Vamos dar continuidade à nossa quarta aula de matemática, data de hoje, 19 de 2 de 2021, tá? Bom, essa foi a atividade que eu deixei para vocês ontem. Vamos lá resolver? Bom, aqui nós temos o que? Todas as potências de base 10. E aqui nós temos o que? A multiplicação de mesma base, multiplicação de mesma base 10, potência de outra potência e divisão de mesma base, certo? Então o que eu vou fazer primeiro? Eu vou resolver logo essa propriedade aqui. Potência elevado a outra potência. E também já posso fazer a multiplicação mesma base, mas vou aguardar um pouco. Eu vou deixar para fazer a multiplicação junto com essa. Eu vou resolver somente essa potência de outra potência, tá? Então eu vou conservar aqui em cima. 10 elevado a menos x ao quadrado menos x menos 2, que multiplica base 10 elevado a menos x mais 8, sobre base 10, potência de outra potência. O que diz a propriedade? Conserva-se a base, multiplica-se os expoentes. Lembre-se de fazer o jogo de sinal sempre na multiplicação. Menos com menos é mais, x vezes x, x elevado ao quadrado. Menos com mais dá menos, x vezes 2 é igual a 2x, que multiplica 10 elevado a menos 3x ao quadrado, menos x mais 2, certo? Agora sim, multiplicação de mesma base, multiplicação de mesma base. Conservo a base 10 e só faço juntar os termos semelhantes. X ao quadrado, x, um x, termo sem variável com termo sem variável. Menos x ao quadrado. Ainda falta esse número 10 bem aqui, ó. Vezes 10, já tinha esquecido. Tá bem que me lembraram, tá? Não tem mais nenhum x ao quadrado, então ele é único. Menos um x, que é semelhante a ele, a menos um x. Agora termo sem variável, menos 2, mais 8. Quem é o expoente aqui que não aparece, mas existe, mais o número 1, tá? Multiplicação de mesma base, base 10. Que é o semelhante ao mais 1x ao quadrado, menos 3x ao quadrado. Que é semelhante ao menos 2x, menos 1x. Não tem termo sem variável, só tem aqui o número mais 2. Ele é o único termo sem variável. Pronto. Base 10, menos x, o menos 1x ao quadrado eu conservo, já que não tem termo semelhante com ele, então ele é conservado. Menos o x com menos 1x, dívida de menos 1x com dívida de menos 1x, a minha dívida aumenta para menos 2x. Menos 1x com menos 1x, números de sinais iguais soma-se e conserva-se o mesmo sinal negativo. Menos 2 com mais 8, crédito de mais 8 paga a dívida de menos 2 e ainda sobra mais 6. Mais 6 com mais 1, mais 7. Base 10, mais 1x ao quadrado com menos 3x ao quadrado, crédito de mais 1, dívida, débito de menos 3. Esse mais 1 paga uma parte da dívida e ainda fica devendo menos 2x ao quadrado. Números com sinais diferentes, você subtrai. 3 menos 1, 2. E conserva o sinal de quem? Do maior número, no caso negativo, que é do 3. Aqui. Menos 2x com menos 1x. Dívida de menos 2 com dívida de menos 1. A tua dívida aumenta para menos 3x. Como esse mais 2 não tem semelhante, ele é o que? Conservado. Pronto. E agora, que propriedade eu tenho? Divisão de mesma base. Conservo a base 10,
Lembrando, o expoente de cima eu conservo o sinal e o expoente de baixo, toda vez que eu faço a inversão dele para cima, ele vem invertendo o sinal. Então vai ficar menos x ao quadrado. Quem é semelhante dele? Esse aqui, menos 2x ao quadrado, porque é x ao quadrado. Como aqui embaixo ele é negativo, ele passa para cima, positivo. Menos 2x eu conservo. Quem é semelhante dele? O menos 3x. Como aqui embaixo é negativo, passa para cima, positivo. Mais 7, e não vai dar no quadro. Quem é semelhante dele? O mais 2. Como está positivo aqui embaixo, passa para cima, negativo. Pronto. Vamos dar resultado, base 10, menos um x ao quadrado, o mais 2x ao quadrado. Esse mais 2 que é um crédito paga essa dívida de menos 1 e ainda sobra mais um x elevado. Tá, gente? E aqui está a nossa simplificação, tá? Termina aí, certo, gente? Olhem bem. Tá? Verifica a resolução direitinho. Fiz parte a parte. Potência de outra potência, tá? Primeiro fiz. Depois, multiplicação de mesma base, tá? Tanto no numerador quanto no denominador. Fiz a redução dos termos semelhantes, x ao quadrado, x em termo independente que não tem variável nenhuma. E depois eu resolvi a divisão de mesma base. Conservo o valor de cima e o de baixo vem para cima com o sinal invertido. Certo? Pronto. Agora vamos ver agora realmente o assunto que nos interessa. Que é a equação exponencial. Agora é a conta propriamente dita, tá? Nessa equação é que nós vamos utilizar todas as propriedades que nós estudamos, todas, tá? Expoente zero, expoente 1, expoente natural, expoente negativo, base 10, multiplicação em mesma base, divisão em mesma base, potência de outra potência. Todas essas propriedades vocês têm que estudar bem, porque nós vamos ter que aplicá-las agora para resolver esse tipo de equação. Nós já resolvemos no decorrer dos anos equação do primeiro grau, equação do segundo grau e agora nós vamos estudar a equação exponencial, tá? Bom, aqui isso é uma pequena definição do que seria uma equação exponencial. Como é que você olha para uma equação e define ela? Olhem bem. Olhem só. Sinal de igualdade tem variável é uma equação. Mas qual é o tipo de equação? Observe aqui na variável. Como aqui o expoente é 1, então ela é definida como uma equação do primeiro grau. Ó, e agora? Tem sinal de igualdade, tem variável, é equação. Mas qual é esse tipo de equação? Como aqui, em uma das variáveis, os maiores expoentes é o expoente 2, aqui é 2, aqui é 1 e aqui é 1. Então ela é definida como uma equação do segundo grau, certo? E o que define uma equação exponencial? Ela vai ter sinal de igualdade, vai ter variável. Só que a questão agora é que a variável vem em forma de expoente. Por isso o nome vem de exponencial, tá?
pegar os exemplos que eu selecionei aqui para vocês. Pronto, olha aí. Observe, em todas essas equações, o que é que você observa em todas elas? Sinal de igualdade, ó, e o que? Variável. Porque todas elas, ao você olhar, identifica como sendo uma equação exponencial. Porque em todas elas, a variável, no caso eu utilizei x, mas eu posso utilizar qualquer letra do nosso alfabeto. Tá? Tanto que eu vou trocar esse daqui, ó, vou utilizar y. Tá certo? Eu posso utilizar qualquer letra, mas geralmente nós professores de matemática utilizamos a letra x, e dá no mesmo. E todas elas você percebe que a variável está no expoente. Isto é o que define o que? Uma equação exponencial. Certo? Então, o que é uma equação exponencial? É toda equação que apresenta a variável como sendo expoente. Certo? Então, olhem bem. Tá? Então, vamos lá, resolver. Eu vou resolver cada um desses exemplos para a gente, tá? Bom, e como é que eu faço para resolver a equação exponencial? A primeira coisa que você deve correr atrás para resolver, que você tenha que ter uma igualdade de base. Tá? Você vai ter que ter uma igualdade de base para você resolver a equação exponencial. Como é que eu faço isso, professor? Olha só. E como é que eu faço para ter uma igualdade de bases? A base do primeiro membro tem que ser exatamente igual à base do segundo membro. Como é que eu faço isso? Utilizando as propriedades da potenciação. Lembra das propriedades que nós estudamos até anteriormente? Pois é, essas propriedades é que nós vamos ter que utilizá-las para poder achar o resultado que a variável está representando. Que número a variável está representando? Que resolver uma equação é justamente descobrir isso. Que valor desconhecido é esse? Certo? Então vamos lá. Eu vou começar a resolver alguns exemplos. Tá? Então já sabem, né? O que é uma equação exponencial? É a equação que apresenta a variável como sendo expoente, lá em cima. Tá? E para que você resolva uma equação exponencial é necessário que você tenha uma igualdade de base. Sempre você vai ter que correr atrás disso. Tá? Você vai ter que ter uma igualdade de bases.
Como é que eu faço isso? Aprendendo as propriedades. Todas as propriedades que eu passei para vocês, vocês devem rever as aulas de novo e exercitar, tá? Então vamos lá resolver algumas. Pronto. Vamos ver essas três primeiras equações aí, gente. Bom, olha só. Primeiro, eu identifico a equação exponencial, certo? Então, para eu resolver a equação exponencial, eu preciso igualar essas duas bases, utilizando o quê? As propriedades. Esse número 3 aqui, ó, já foi reduzido ao máximo. Não tem como, se eu for decompor ele, ó, vai dar pelo próprio número 3. Ó. Então, não tem como fazer a decomposição. Então, ele já está da forma irredutível. Agora, este 81 não. Ele pode ser decomposto sim. Lembra da primeira aula? Decomposição. Então, 81. Vamos lá? Dá para decompor pelo 2? Não, porque é um número ímpar. Dá para decompor pelo número 3? Dá. 8 mais 1, 9. 9 dá para dividir por 3? Dá. Então, ele também dá para dividir por 3. 81 dividido por 3 dá 27. 27 dá por 3, que vai dar 9. 9 dá para decompor por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dá por quanto? Por ele mesmo, que vai dar 1. Pronto. Chegando ao número 1 termina. Então, aqui nós temos o número 3 se multiplicando quantas vezes? 4 vezes. Então, o número 81 é 3 elevado à quarta potência. Olha só, ao utilizar a propriedade, o que eu tenho? Uma igualdade de bases. Quando, isso aqui é obrigatório, gente, na equação exponencial, quando eu igualo as bases, elas não me interessam mais. Tem professor que diz que cancela, eles não são cancelados, eles são apenas desconsiderados. Você trabalha somente com o valor lá de cima, ou seja, x menos 1 é igual ao número 4. E aí o que acontece? De uma equação exponencial, eu simplifiquei para uma equação do primeiro grau. Então é isso que vai acontecer. Ou vai aparecer uma equação do primeiro ou uma equação do segundo. Toda vez que você trabalhar com a equação exponencial, ou uma equação do primeiro ou uma equação do segundo, que a gente já estudou desde o ensino fundamental, então é fácil. Se eu quero determinar o valor de x, o que é que eu faço com esse número menos 1? Eu jogo ele para o segundo membro. Como é que ele passa? Ele passa invertendo o sinal, de negativo para positivo. E daí x é igual, 4 mais 1 é igual a 5. Então, esse número x aqui, ó, quanto é que ele vale? Ele é o número 5. Toda equação é uma pergunta. Qual é a pergunta? Quando é que 3 elevado a x menos 1 é igual a 81? Aí você diz, quando esse número x é igual a 5. Existem infinitos números, mas somente um torna essa igualdade aqui correta, verdadeira. É quando esse x aqui ele é o número 5. Quer ver? Observem bem. Ó. Aqui está a decomposição, né? Olhem bem. 3 elevado a x menos 1. Qual foi o valor de x que nós encontramos? 5. 3 elevado a 5 menos 1. 3. 5 menos 1, 4. Quanto é 3 elevado à quarta potência? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3 é igual a quanto? 81. Observe. Aqui está. Isso é para provar para vocês que nesta equação o valor da variável x vale 5.
aquela prova não precisa ser feita. Só se você for muito caxias em matemática e quiser fazer, você faz. Aí você tira logo a prova dos 9. Mas se você fizer utilizando toda a propriedade correta, termina a conta bem aqui, tá? Vamos lá, próxima questão. Olha só. Aqui, por enquanto, eu não vou poder fazer nada, mas logo, logo eu vou ter que utilizar uma propriedade aqui. Já viram que aqui é uma fração, tá? Por enquanto, esse número 3 e o número 1 eu não vou mexer. Eu vou mexer só no número 27. Quanto é o 27 decomposto? 27 dá por quanto? Por 3. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dá por quanto? Por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dá por quanto? 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, o número 27 é 3 elevado ao cubo. Pronto. 27. Eu tenho uma igualdade de base? Não, ainda não tenho uma igualdade de base. Para que eu tenha uma igualdade de base, o que eu vou ter que fazer com isso aqui? Eu vou ter que fazer uma inversão. Ou seja, quem está aí embaixo vai para cima, cima para baixo. Tem uma propriedade para isso? Tem. Qual é a propriedade? Expoente negativo. Toda vez que você precisar fazer uma inversão da base, você troca o sinal do expoente. Então, esse expoente aqui que é positivo, como eu preciso fazer essa inversão, lembrando que esse número vem para baixo. Como ele é denominador, ele não aparece mais. Então, eu faço a inversão do sinal. Aqui está. Aí, o que eu tenho? Uma igualdade de base, certo? Desconsidero as bases. Olha, eu estou bem aqui, gente. Desconsidero as bases, quero somente o expoente. Menos x é igual ao número 3. Posso dar o resultado da variável negativa? Não, não pode. Como é que eu faço para inverter esse sinal? Pego toda a equação e multiplico por quanto? Por menos 1. Ao multiplicar por menos 1, esse que é negativo fica positivo. E esse, como consequência do primeiro, como ele aqui está positivo e ele é obrigado a multiplicar por menos 1, ele fica negativo. Este está o valor da variável x. Tá? Olha só como é verdadeiro. Quanto é que vale esse x? Menos 3. Menos 3. Como o expoente aqui é negativo, eu já ensinei para vocês, ele não pode ser calculado negativo, ele tem que ser positivo. E aí o que você faz? Você faz uma inversão dessa base. E aí vai ficar o quê? 3 elevado a 3 positivo. 3 elevado à terceira potência é igual ao número 27. Então observe que o número x realmente é igual ao menos 3. Tá? Próxima questão. Olhem bem. Quem a gente vai decompor? O 9 e o 27, já que eles podem ser decompostos. Então, isso aqui eu vou colocar por enquanto entre parênteses. O 9 decomposto é 3 elevado ao quadrado, elevado a x mais 1, que é igual a 1 sobre o 27 decomposto, a gente já fez anteriormente, é 3 elevado ao cubo. Que propriedade eu tenho aqui? Potência de outra potência, e aqui a inversão da base. Vai ficar 3, 2 vezes x, 2x. 2 vezes mais 1, mais 2. É igual a quanto? Faz a inversão, 3 elevado a menos 3. O que é que eu tenho aí? Uma igualdade de bases. Daí, desconsidera a base, quero somente o expoente. E daí, o que eu tenho? Uma equação do primeiro grau. O que tem a variável x no primeiro membro, e o que não tem, jogo para lá invertendo o sinal, de positivo para negativo. 2x é igual, dívida de menos 3 com dívida de menos 2, dívida de menos 5. Como eu quero determinar o valor de x, o número 2 está multiplicando, passa dividindo. Deixa eu colocar esse resultado para cá, por favor, guarda no pequeno. Então, como é que fica o resultado? X é igual a menos 5 sendo dividido por quanto? Por 2, que não dá para ser dividido e nem simplificado. Certo, gente? Então, olhem bem. Tá?
Então já viram como é? Bom, como o tempo que eu tenho de gravação no celular é pouco, então eu vou deixar duas questões para você rapidinho, tente resolver e na próxima aula a gente corrige. Eu corrijo com vocês, tá? Olhem bem. Pronto. Deixei essas três para vocês. Tá? 0,001 elevado a 2x mais 4 é igual a 1 sobre 001, potência de base 10. Aqui, ó, 2 elevado a x ao quadrado menos 3x menos 4 é igual a 1. Lembre-se que este número 1 aqui ele se transforma em qualquer base que a gente quiser. Lembre-se da primeira propriedade, é a primeira logo. Tá? E aqui, 64 elevado a x mais 2 é igual a 32 elevado a x menos 1. 64 é decomposição por 2. 32 é decomposição por 2. E aí as duas vão se transformar em quê? Potência elevada a uma outra potência. Você vai deixar ele entre parênteses, como eu fiz bem aqui. Ó. Olha o 9 decomposto, é 3 ao quadrado. O 64 decomposto é base 2 elevado ao expoente, isso é com vocês, mas deixa entre parênteses por quê? Isso vai se transformar numa potência de outra potência. A mesma coisa aqui. E aí você vai ter o quê? Uma equação do primeiro grau. Variável x para o primeiro membro. Quem não tem a variável x para o segundo membro. Quem trocar de membro troca-se de sinal. Certo? Bom, a aula de ontem, tá? No meu canal sobre 10 visualizações. Não deixe de assistir as aulas, não deixe de preencher, tá? O formulário de frequência de vocês. Lembre-se, é dessa forma que a gente vai avaliar vocês, acompanhar o trabalho de vocês. Eu vou estar de novo colocando o link, tá, no nosso e-mail da aula de ontem e da aula de hoje e do formulário também, certo, gente? Então, bom final de semana, até a próxima aula.